Este programa tem o apoio de BetClick. Tô? É a Luana. Olha, eu estou aqui no meio da Estrada Nacional 221 e precisava de mais relva de estádio, amigo. Quantos rolos? Sei lá, diriam uns 2000. Ah, e um trator que ande na água, porque eu também vou às ilhas. Obrigada. Liga Portugal BetClick. Em nome do futebol, vamos todos a jogo. O Pedro Henriques avisou e foi mesmo goleada na Luz. Benfica 6, Hearts 1 e pé e meio no play-off de acesso à Liga Europa. Também ontem o Braga venceu pela margem mínima o Dinamo de Minsk na Pedreira, nessa caminhada para a fase regular da Liga Conferência. Augusto Inácio, Luís Pinto Coelho, João Castro e Pedro Henriques são os meus convidados para a edição desta sexta-feira de E o Campeão é. Eu sou o Nelson Ferreira e vamos também abordar o início do campeonato. Arranca hoje com esse Estoril Famalicão às 8h15, mas há mais jogos. O Sporting, por exemplo, vai à Amadora amanhã enfrentar o Estrela. No domingo, há Porto Alverca às 6 da tarde e Benfica Académico de Viseu às 8h30 da noite. Pedro Henriques, bem-vindo, boa tarde. Venceu e convenceu este Benfica de Marco Silva. Fizeste uma boa aposta nesta goleada, confirmou-se? O dinheirinho já dá para ir jantar fora com a minha filhota hoje, portanto foi porreiro. Não. Depois da volta de bicicleta ontem, exatamente. Tens que abastecer. Já foi fantástico ver a volta a Portugal passar aqui em Mafra e ver ao vivo, obviamente, que é sempre diferente estar a ver na televisão, mas à parte disso, era o esperado. Acho que todos nós aqui fomos dando essa indicação que não havia grandes dúvidas na vitória do Benfica, embora os jogos só depois de se jogarem é que se pode concretizar a coisa, e havia esta percepção até pelo mau início da época desta equipa escocesa, daquilo que eles perderam do ano passado para este ano, portanto nada tinha a ver com aquela equipa que o ano passado quase que ia sendo campeã na Escócia. E com este mau início que eles também tinham, com o Benfica a subir de rendimento, e percebia-se que iria haver desequilíbrio e, portanto, esta percepção que o Benfica iria resolver a eliminatória, iria golear, penso que até foi Augusto Inácio que disse mais do que 3, e tínhamos essa percepção todos. E, portanto, o que é que há a destacar daqui? O Marco Silva a querer que um Benfica seja o tal Benfica sem grandes contemplações, portanto com muita intensidade, com aquela questão de pressionar, vamos ver depois perante adversários de outra valia. Acho que nós no Mundial andámos aqui a falar da lei Prestiani por causa do que aconteceu, e ontem a lei Prestiani veio ao de cima, mas pelos bons motivos. E agora brincando um bocadinho, agarrando aqui numa frase que eu acho que está muito feliz, que é esta lei Prestiani calou a boca a muita gente, na perspectiva de tapar a boca, mas neste caso foi pelos bons motivos, porque o Prestiani, no meu ponto de vista, foi claramente o melhor em campo, a jogar bem, marcou um grande golo, e depois um Benfica a ir buscar um Duran que muita gente tem desconfianças, acaba por fazer aquilo que os pós-pontas de lança é o mais importante, que é marcar golos. O Sheldrup sai do banco e também a aparecer em bom rendimento, e portanto neste momento as coisas estão a ocorrer bem e há bons indicadores. Em relação a esta eliminatória, e termino com isto, a melhor notícia para o Benfica é que pode claramente para a semana gerir aquilo que é o próximo jogo, porque portanto, este jogo está entre 2 jogos da Liga Portuguesa e, portanto, pode fazer as apostas e as fichas todas na Liga Portuguesa e gerir claramente, a nível de rotação de jogadores, aquilo que será a segunda mão. Portanto, parabéns ao Benfica, conseguiu o mais difícil, que foi... Mais difícil não, conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é importante, resolver a eliminatória já no Estádio da Luz. E assim poderá gerir uma época que será longa e desgastante para este plantel. Augusto Inácio, talvez a surpresa, Samuel Soares, no lugar de Trubin, também uma publicação mais enigmática do ucraniano no final do jogo, dizendo que todos os adeptos agora estão felizes. Isto poderá indicar que o guarda-redes ucraniano esteja na porta de saída, ou é Marco Silva aqui a promover uma rivalidade e uma competição da qual poderá depois tirar dividendos desportivos? Ora, boa tarde a todos. Dizer que na véspera do jogo, na conferência de imprensa, o Marco Silva tinha colocado a questão da baliza que não estava certa. Ou não está certa, depois percebeu-se porquê. Agora, este post do Turbini, as pessoas podem interpretar como quiserem, porque dá direito à especulação, mas eu interpreto que ele também estava feliz com a vitória do Benfica por 6-1
e que todos os sócios do Benfica estavam contentes. Eu vou para ali, não é para a ironia, não vou levar para o lado mau desse poste. Vou antes dizer que o Turbine deve estar, enfim, chateado, deve estar desgostado de não ter jogado o jogo, como é normal, mas não me parece que essa frase seja de alguma coisa que possa acontecer no futuro. Agora, enquanto o mercado estiver aberto, vai-se especular também com isso. Eu não sei se há interesse de outros clubes em Turbine ou não. O que é certo é que ontem foi o Samuel Soares, há uma competitividade aqui e o Turbine já sabe ou fica a saber de que não tem o lugar assegurado, tem que trabalhar muito para ter essa confiança do treinador. E depois cabe ao Marco Silva, que disse na conferência de imprensa depois do jogo, foi simplesmente uma opção técnica dele e de mais ninguém. Por isso, a partir dessas palavras, eu tenho que acreditar que é uma opção mesmo do treinador e que não existe mais nada do que isso. A ver, vamos os próximos capítulos. João Castro, boa tarde. O Sporting vai à Reboleira. Há pouco, o Rui Borges, na antevisão da partida, falou do episódio de Soares no treino desta semana, dizendo que não se passa nada. Creio que aqui dos três grandes, o Sporting terá uma tarefa teoricamente mais complicada, porque joga fora, joga contra o Estrela, o Benfica vai receber um recém-promovido à Primeira Liga, o Porto joga em casa com o Alverca. Como é que antevês essa deslocação à Amadora do Sporting amanhã? Olha, boa tarde a todos. É sempre mais difícil realmente jogar fora, sobretudo num campo que não tem propriamente o melhor relevado. Mas obviamente confiante naquilo que a equipa pode fazer e espero que as qualidades apresentadas na pré-época agora sejam aplicadas na competição oficial e na competição mais importante nacional. Agora, aquilo que o Rui Borges disse é verdade, acho que fizeram muito caso e portanto ele está convocado, assim como o Diomande está convocado, portanto fica já aqui a informação, o Diomande que não saiu para o Nottingham Forest, é jogador de Sporting, portanto foi convocado, ficou de fora foi o Pótio Bragança, que pode iniciar alguma coisa. E portanto eu acho que o Sporting, tendo a tarefa mais difícil, embora os outros adversários tenham sempre jogos que às vezes complicam-se um bocadinho, tem que entrar para ganhar, obviamente. Vamos ver, curioso para ver realmente a opção na frente, se Soares vai jogar, eu acho que se jogar se calhar até marca. Depois, lá está, a declaração do Rui Borges na conferência de imprensa, uma das mais importantes foi na informação que o Nel é o terceiro avançado. Não é propriamente bom comunicar desta forma, porque obviamente o miúdo fazendo uma boa para a época, quanto a mim podia querer almejar mais e portanto se calhar ao perceber que é a terceira opção vai querer mais minutos, para ter mais minutos, não sei se o empréstimo seria melhor, o que é pena, porque o Iani diz muitas vezes, se for como o ano passado o Sporting tinha aqui um problema, portanto acho que aí comunicou mal o Rui Borges, acho que devia dizer que todos devem lutar para o mesmo lugar, ninguém parte em primeiro, segundo e terceiro, mesmo que isso não seja totalmente a verdade, acho que é o que devia acontecer, mais ou menos o que o Marco Silva também fez com o guarda-redes, deixa-me dizer, e só metendo aqui foi-se a área alheia. Eu fui ver ao vivo o Benfica no jogo anterior contra o St. Gallen e o Benfica, apesar de ter goleado, a primeira parte foi mais fraca e o Turbine teve lá 2 ou 3 desintenções graves, ou seja, não transmite tanto faz uma grande defesa como depois a malta fica ali um bocadinho a tremer e portanto eu percebo que se calhar o Marco Silva olhou para a exibição e não sentiu assim tanta confiança e quis ver agora o menino na baliza, o Samuel, para ver se lhe dava mais confiança a ele e sobretudo à defesa. E portanto acho que o Rui Borges aqui tem que decidir apostar nos jovens mais do que o que tem feito até agora, que eu acho que a época passada podia ter apostado mais. Acho que tem que passar outra confiança e não colocar já este estatuto, parte em terceiro lugar. Acho que se calhar o Nel não merecia esta declaração, até porque eu acho que quem tiver em melhor forma é quem deve jogar. Eu percebo o Rui Borges dizer que é o terceiro, porque quer dizer, tem 2 jogadores internacionais, tem o Soares, tem que tirar rendimento também desses investimentos que foram feitos, as lesões do Grego não ajudaram muito, mas diz ele é que se calhar não se devia fazer dessa maneira. Foi exatamente isso que eu disse, diz ele é que eu acho que não, porque repara, se o Soares fizer birra, se o Ianidis estiver a 70%, quer dizer, não vai meter o Nel só por causa do estatuto. E o Nel tem feito uma ótima pré-época. Sim, acho que era escusado o meu ter ouvido aquilo, parte do treinador, acho que...
Muito bem. Mas pronto, é a minha opinião. Luís Pinto Coelho, expectativas também para este arranque de campeonato. Que Porto vamos ter 2026-2027 e com que plantel? Porque Froholt parece querer voos mais altos que o Newcastle. Para já poderá ser uma boa notícia do ponto de vista desportivo, continuar a ter este que foi o melhor jogador da época passada e que valeu o campeonato para o Porto. Que expectativas tens também para esse jogo de domingo frente ao Alverca? Olá, boa tarde. As expectativas de uma vitória, obviamente. O arranque do campeonato é sempre importante. E o Porto no ano passado entrou muito bem, entrou muito forte. E espero que este ano aconteça o mesmo. Ainda há muitos dias de mercado aberto. Eu acho que ainda vai acontecer muita coisa. Gostava que o Frol ficasse, obviamente, mesmo percebendo que poderia ser aqui uma grande venda do Porto. Eu acho que é um dos pilares da equipa e o Porto a ter que vender, eu acho que fazia, e existindo proposta, obviamente que é o mercado que dita isso, acho que fazia mais sentido vender agora Rodrigo Mora, porque não é uma peça basilar da equipa, não é um titular indiscutível, vai tendo os seus minutos, mas não tem um peso assim tão grande como o Frol. O problema de Mora é não encaixar muito bem no sistema do próprio Farioli, que não joga com este tipo de criativo, com este tipo de rebeldia, se quisermos. Sim, eu até diria, até ia mais longe. Eu acho que o problema do Mora é um bocadinho o futebol atual. É que há muito poucas equipas que jogam com 10 puro. Há algumas exceções, e obviamente que ele tem sempre um bocadinho essa dificuldade. Vai-se adaptando naquela posição 8, mas fica sempre bastante mais longe da baliza. Ele gosta de jogar ali entre linhas, aquele 10 puro. Hoje em dia, cada vez mais, o 10 puro vai desaparecendo do futebol. E ele terá sempre essa dificuldade, obviamente. Se calhar num outro estilo de campeonato, onde as equipas também não defendam com linhas tão baixas e que muitas vezes haja mais espaço para um criativo como ele jogar, acredito que possa ter mais hipótese. E na ideia de Farioli será sempre difícil, teria que inverter aquele triângulo do meio campo. Não me parece que o Farioli o vá fazer, até porque a equipa está a render, é campeã, não faz muito sentido mudar a ideia e todo o trabalho em função de um jogador. Mas é pena que estes jogadores têm vindo a desaparecer, mas é um bocadinho a constatação dos factos do futebol atual. Já agora, Luís Pinto Coelho, quem é que poderá jogar na frente? Já esta semana abordamos aqui no Campeão, creio que não estavas nesse dia, a questão dos avançados do Porto, também com esse rumor de Jiménez do AC Milan para o Dragão. Há aqui um excesso de oferta ali na frente, estamos à espera ainda que regresse Samu a 100%? Sim, eu acho que neste momento vai jogar André Silva, acho que é o que dá mais garantias. Eu até gostei do André Silva na Supertaça, precisa de marcar 1 ou 2 golos também para ganhar essa confiança. Falta-lhe mas golos, neste momento, sim, neste momento parece-me que parte à frente claramente de Denis Gul. Eu acho que Samu só lá para novembro, e acho que até ao final do mercado vai chegar um ponta de lança, e acredito que até o próprio Denis Gul ainda possa sair. Muito bem, Pedro Henriques, antes da nota, se quiseres só aqui um breve comentário a este arranque de campeonato, expectativas e quais poderão ser as surpresas. Temos o Académico de Viseu, que é um estreante, a visitar o Estádio da Luz. Quais são as tuas... o que é que estás mais expectante para este primeiro fim de semana de Liga Portuguesa? Olha, em relação ao campeonato em si, conforme já tinha aqui falado, o facto de irem as 3 equipas, as 3 primeiras classificadas à Liga dos Campeões, acho que este é o ano em que as equipas até financeiramente podem esticar um bocadinho e arriscar mais, e isso pode ter um lado positivo. Vamos ver até que ponto é que o Braga consegue eventualmente se intrometer naquilo que é a lógica de Porto Sport Benfica, olhando aqui para aquilo que foi a classificação da época passada. Depois, em relação às outras equipas, vamos ver quem é o outsider, aquela equipa que anda cá em cima. Estamos sempre com a expectativa de equipas como o Gil Vicente, o Vitória Sport Clube, os Famalicões, etc. Vamos ver o que é que pode acontecer, e depois a questão de perceber se este Marítimo e este Académico de Viseu, até mais o Marítimo pela história que tem, até que ponto é que consegue subir e não descer. Depois, relativamente ao resto, e termino com isto, tenho aqui as minhas... E posso passar já para a nota, posso dar já a nota, não é? Uma vez que se vai iniciar a Liga, obviamente que a minha nota é para o início da Liga, espero e desejo que as coisas corram bem. O lema este ano da Liga
em relação a esta época, é mais jogo e melhor futebol, só que aquilo que nós nos apercebemos é que se calhar é mais jogo fora das 4 linhas e o melhor futebol temos algumas dúvidas. Nós vimos o relevado, neste caso da questão da Supertaça, vimos ontem o Presidente da Federação assentar-se a não sei quantos quilómetros de distância do Rui Costa no jogo do Benfica, vimos, a propósito de Soares, quando vem de querer que a gente coma gelados com a testa, que não se passou nada, então se não se passou nada, porque é que a mulher do Soares fez aquilo que normalmente as namoradas das mulheres fazem, veio para as redes sociais, vão lá ver o post que ela colocou, não sei se já tirou. Vemos o Benfica a tirar-se de forma clara à arbitragem por causa da nomeação do Gustavo Correia e agora até está a esticar para o David Silva. Portanto, se é este o mais futebol e o melhor futebol, eu tenho as minhas dúvidas porque, e havia mais uma série de coisas que eu podia dizer aqui a acrescentar, estamos a nascer torto, com os princípios errados e eu acho que, infelizmente, a arbitragem nestas primeiras jornadas vai estar no centro das atenções, não pelo penalti, não pelo fora de jogo, isso também, mas sobretudo pelas nomeações e pela desconfiança que há depois do Duarte Gomes ter demitido e de haver muitas dúvidas em relação a tudo aquilo que neste momento se passa no futebol para a arbitragem. Oxalá eu esteja enganado, mas estou com muitas dúvidas, queria dar 20 ao início da Liga, mas acho que vou ficar pelo 7 porque estou com muitas dúvidas em relação a muitas coisas. Augusto Inácio, para onde vai a tua nota de campeão hoje? Olha, vai nota 20 para o Nelson Évora, que acabou a sua carreira aos 42 anos. Deu muito ao nosso atletismo, ao triplo salto e comprimento. Eu diria que foi um atleta que ninguém pode mais esquecer, porque ele fez muito pelo atletismo português. Também queria dar nota 17 para vitórias do Benfica e do Braga, que são sempre importantes nas competições europeias e que têm boas possibilidades de passar à fase seguinte. E também queria dar, não sei bem que nota, eu gostaria, todos nós gostaríamos, não sou só eu, que houvesse um campeonato realmente melhor do que todos os outros. Mas eu não sei se vai ser assim, porque, enfim, há muita turbulência e eu não sei como é que as coisas vão se iniciar e depois como é que vão decorrer. Mas gostaria de dar nota 20 para que seja realmente um grande campeonato e sem casos, não é sem casos, com poucos casos, mas que não interfiram naquilo que é a classificação final. João Castro, vamos ao teu campeão? Olha, 18 para o Benfica, 17 para o Braga, e a diferença aqui porque o Benfica já resolveu a eliminatória, o Braga ficou aqui um bocado mais tremido, mas a vitória pode ser suficiente, até porque tem plantel para isso. Depois para o início da Liga, com um alerta, nunca mais fazem as medidas para que os dirigentes falem menos, ou seja, as multas pesadas, conforme eu já reivindiquei aqui várias vezes, tarda a Liga a colocar essas multas ainda mais pesadas para ver se por menos há menos burburinho, para as pessoas também poderem trabalhar em paz, e estou a falar também dos árbitros, obviamente, que precisam também trabalhar com muita tranquilidade, e depois para o Nelson Évora, nota 20, conforme o Inácio referiu e bem, alguém que deu muitas medalhas a Portugal, muitos recordes, e portanto nota 20 para este final de carreira. Fechamos com o Luís Pinto Coelho. Vou dar uma nota ao João Almeida. Abandonou a volta sim, à de conforto, Polónia, não é? ele está a ter uma época muito difícil, com problemas físicos, agora esta queda, vamos ver se ele recupera para a volta à Espanha, por isso um 20 para ele em forma de incentivo e de conforto por esta queda e por este abandono. Muito bem, Luís Pinto Coelho, João Castro, Pedro Henriques e Augusto Inácio na edição desta sexta-feira de E o Campeão é está de regresso durante o fim de semana, depois das 11h30. Bom fim de semana. Este programa tem o apoio de BetClick.